dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer a presença de todos, especial a presença do Márcio, que é representante da PUCA, Central do Setor Público, diretor financeiro, a presidente da ATEN Sindicato Nacional, Paulo Menezes, a assessoria jurídica nossa, a doutora Andréia, a doutora Cristiane, a doutora Ivone, representação da NBTV, por presença da diretora Deusa, os colegas da PNB, vice-presidente Perla, diretor de TI Aquiles, do CPD, e os representantes, a nossa diretora, que até aqui está conosco, Loni, diretora de carreiras, e a todos do CPD, Patrimônio, Biblioteca, e vários outros lugares, aquele rapaz do HVET. Nós fizemos a divulgação grande, porque eles sabem, às vezes é difícil, dos trimestres, saem um pouquinho que deveriam, E hoje a gente planejou esse evento para a gente poder fazer uma comemoração dos 5 anos de fundação da nossa ATEN-UNB. Nessa caminhada, ela sabe bem, o quanto a gente lutou para estruturar a TENS, nesses 5 anos. A gente se tornou associação sindical em 12/11 de 2013, começamos com a coordenação, aliás, com a associação. Em 2014, a gente passou a ser associação sindical. Então, nessa caminhada aí, a gente vem tentando fortalecer a nossa TENS, com muita dificuldade, vocês sabem, porque a gente não tem uma participação efetiva dos TNS, mas isso o tempo vai dizer, as coisas têm que ter o seu caminho também, seu tempo. E de ser assim que a gente está hoje, eu pelo menos muito satisfeita de estar comemorando esses 5 anos, porque é um marco para nós, o nosso movimento sindical. E eu acho assim que as pessoas, quer dizer, o que a gente pretende, quer dos filiados, e também dos distribuidores da categoria, é que eles se filiem, a gente precisa de ter representatividade. Nós passamos agora do fórum, lá tem Nacional em Belo Horizonte, eu e Aquiles, pudemos participar, e a gente vê que quando a gente encontra as outras ATENs, é muito importante, porque a gente sente força, e a gente vê um caminho que a gente às vezes vê assim, não, está difícil, as pessoas não ajudam, não contribuem, mas mesmo que seja 2, a gente tem que continuar, porque isso faz parte do que a gente vestiu a camisa. E nós entramos no movimento para ganhar. Eu falo muito isso, eu não entrei nada para perder. E eu acho que muito menos a nossa diretoria. E nem os filiados que estão conosco, as pessoas que nos deram força. Então, agradecer a todos, e dizer que nós estamos aí, firmes e fortes. E depois do fórum a gente se estruturou, se renovou mais, em função de justamente aumentar a representatividade, para a gente ter respaldo do governo federal na luta desse movimento de hoje, essas propostas do governo, essas coisas que querem tirar direitos nossos, que é inadmissível. Então a gente tem que lutar sempre e ter em mente assim, que a gente, quando a gente está unido, seja mais de 2, a gente pode. Então, a união faz a força. Então, é agradecer, fazer uma breve iniciação aqui, e aí passar aqui a palavra ao Márcio, representante da Pública. Tá certo? Era isso que eu queria colocar. Agradecer a todos e a todas. Obrigada. Bom dia, colegas aqui da UNB, da Seção B do TENS, UNB. É importante a gente estar aqui conversando com os colegas técnicos superiores da Universidade de Brasília. É importante que já há 2 anos, a Pública tem 2 anos e meio, mas desde esse tempo que a gente tem discutido com a direção nacional da ATENS e as subseções no sentido
de regularizar a situação da ATENS no Ministério Trabalho e Emprego. Já conseguimos juntos, numa luta dura, o registro e agora estamos na fase de retirada dos recursos. Então a ATENS está de parabéns, porque a luta foi muito desleal, foi muito pesada nos bastidores, na justiça, no próprio Ministério, e só a intervenção de uma central sindical junto com os companheiros da ATENS é que foi possível realizar esse sonho. Eu não sei quanto tempo. Eu acho. Está escutando bem? Tá. Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui para fazer essa primeira introdução. 5 minutos? 5 minutos. Mas eu gostaria de dizer que a pública estará sempre com a ATENS sindical. Trocar o microfone. Você troca o microfone. Sempre. Alô? Sempre com a ATENS sindical nas lutas pelos planos de cargo e salário, nas lutas pela valorização da carreira dos técnicos superiores da universidade, nas lutas que a ATENS sindical, que são as lutas prioritárias da categoria. Por isso que foi fundada a Central Pública dos Servidores, para atender às questões de classe referente às categorias do servidor público, que hoje está de forma aviltantemente atacada, de forma vil, de forma covarde, de forma desleal, colocando não mais o sublinhar da sociedade, mas colocando de forma direta. O servidor público é responsável pela crise, que o servidor público ganha muito no trabalho, que o servidor público tem privilégios, o que não condiz com a realidade, visto a qualificação que esses servidores públicos têm e o papel fundamental. Vê se isso não está melhor. Já trocou. E o papel fundamental, mais distante, e o papel fundamental que esses trabalhadores do serviço público têm na construção do Estado brasileiro. Então é fundamental que a gente faça essa defesa de classe, essa defesa de categoria, essa defesa da importância do papel do servidor público na sociedade, e a pública está aí para isso, para unir todos os servidores públicos, seja da área de educação, seja da área do executivo, do legislativo, do judiciário, nas 3 esferas de governo, dos entes federativos, municipais, estaduais e federais. A pública é uma central que veio exatamente para isso, para fazer esse debate com os servidores públicos, para discutir, como agora está sendo colocado, o projeto de lei, que, se eu não me engano já se tornou lei, que é a negociação coletiva. Nós fizemos uma luta muito grande por esse projeto, que era da OIT 151, e agora cada categoria poderá fazer negociação coletiva permanente. Então, o registro que o ATENS consegue, ele vai em nível local, no nível da OMB, no nível do Ministério do Trabalho, vai depender do fórum que for, poderá ser o representante legítimo da categoria dos técnicos de níveis superiores com mesa permanente. Isso é fruto de muito trabalho. E tantas outras questões que nós vamos estar aqui junto com a ATENS. Conte conosco. Essa primeira fala foi um pouco interrompida, mas eu acho que fica o sentimento que estamos juntos para o que deve e é, e sobretudo para fazer a defesa do servidor público. A pública surgiu para isso, surgiu para buscar uma database para o servidor público, surgiu para regulamentar o IT 151, surge para unir os servidores públicos, respeitando suas especialidades, suas especificidades, enfim, ela vem com o sentido de congregar os 16 milhões de servidores públicos que existem no Brasil
na defesa intransigente do direito de você ser um trabalhador do setor público reconhecido como tal. É isso, e gostaria também de parabenizar os 5 anos da ATENS. São 5 anos de luta, a gente tem acompanhado já pelo menos 2 anos essa luta, uma luta difícil. O Paulo, a colega assessora jurídica, Andréia, a nossa presidenta Rosário, já tivemos em Minas, né, em outros locais juntos também. Então é fundamental que esses companheiros sejam respeitados, valorizados e ter o apoio da base. Porque se não tiver, e é importante quando a gente falar sobre central, que a gente não está tratando o sindicato, não está tratando a entidade, a gente está tratando do ponto de vista mais macro. E a gente sabe que muitas das vezes tem pequenas disputas na própria categoria, que ao invés de elevar a categoria, coloca a categoria num patamar de discussão que não é o ideal. Então é necessário, são esses os nossos companheiros que estão na linha de frente, que eles sejam valorizados, criticados, óbvio, como o governo tem a crítica, mas que essa crítica não seja papel fundamental para que sua atuação não ocorra de forma eficiente. Então, parabéns a TENS, parabéns a todos, e vamos ficar juntos nesse seminário até o fim para discutir as questões relacionadas à categoria, que é a pauta que está aí. Muito obrigado a todos e temos um bom seminário. Antes de começar, eu queria, em nome da Rosário e do ATENS Sindicato Nacional, dar os parabéns à ATENS do MB. A Rosário pede desculpas por questões particulares, ela não pôde estar presente, né? O irmão dela fez uma cirurgia e ela está acompanhando o pós-operatório, mas ela pediu para trazer o seguinte recado para todos: da importância da seção sindical do ATENS do MB para o ATENS Nacional. Questões estratégicas, por vocês estarem em Brasília, porque nós ainda não estamos com nossa sede em Brasília, ou um escritório em Brasília, da importância da seção sindical aqui da ATENS do ATENS do MB, e lembrá-los que vocês têm uma missão grande nesse início de ano, que é transformar a seção sindical em um sindicato local. No congresso passado, nós fizemos uma reformulação do estatuto e criamos a possibilidade de termos seções sindicais e sindicatos locais. E o objetivo principal disso é que, assim que a gente tiver 5 sindicatos locais, nós podemos criar a nossa federação e transformar ou não o ATENS Sindicato Nacional numa federação, ou criarmos a nossa federação, que nos dará muito mais força numa mesa de negociação, né? Porque hoje nós temos o apoio da central, mas a estrutura sindical ela é composta de confederações, federações e sindicatos. A central é uma figura que está acima, mas ela não faz parte da estrutura de negociação legal do sindicalismo, né? Então, nós temos o objetivo de, em breve, termos a nossa federação e assim ganharmos mais força nas mesas de negociação. Tá? Então, mais uma vez, parabéns pelos 5 anos da seção sindical da UNB. Bom, a conjuntura que a gente vive hoje. Primeiro, a gente tem que entender o que estava por trás do impeachment. Para uns golpe, para outros impeachment, o termo agora pouco importa. O fato concreto é que nós tivemos uma ruptura de um projeto de governo que estava em andamento. Alguns pleitos sucessivos, a população, de forma majoritária, votou numa proposta de governo que, em 2015, foi retirada do poder. Se por motivos legais, justos ou não, a história vai dizer. Né? Se houve improbidade, se houve crime, agora pouco importa. O que a gente tem que entender, e aí talvez a gente entendendo as causas, a gente vá ter consciência se foi impeachment ou se foi golpe, a gente precisa entender o que estava por trás do impeachment. E que depois, o que vem pela frente agora, tá? Para a gente avaliar a conjuntura atual e, em cima da conjuntura atual, a gente traçar as nossas ações enquanto servidores públicos,
pela defesa do serviço público e também pela defesa da carreira dos técnicos superior. Saiu um projeto de governo que pensava em políticas sociais. O presidente saísse e o seu vice entrasse no governo e continuasse com o mesmo projeto que foi eleito. Né? Se o impeachment é da pessoa e não do governo, o impeachment é do representante do cargo, no caso a presidente, e não do governo, o vice-presidente deveria, por questões até éticas, continuar com o projeto pelo qual ele também foi eleito. Mas o que se viu foi uma ruptura total. Né? O que se viu foi que o governo que entrou, ele entrou atropelando tudo, ele entrou trazendo inúmeras reformas que há décadas estavam paradas no Congresso, justamente por não ter respaldo na população e não ter respaldo dentro do próprio Congresso e muito menos na população que negou essas propostas durante as 4 últimas eleições. E qual foi o objetivo, então, dessa mudança? No final, a gente vai ver que o objetivo maior foi a institucionalização, a tentativa de institucionalizar o Estado mínimo via Constituição Federal. E ele começou com a aplicação de reformas de maneira bastante articulada, embora parecesse solta. Se você analisar a lógica e a sequência das reformas, você verá que a gente tem ali toda uma estrutura planejada, uma estratégia planejada para institucionalizar o Estado mínimo. E o que seria institucionalizar o Estado mínimo? É retirar do Estado todas as ações, seja de bem-estar social, seja de fornecimento de recursos para investimentos, seja da defesa dos recursos naturais, enfim. É tirar o Estado e deixar só o mercado tomando conta. E isso num país continental, com extrema desigualdade, com um passivo social enorme, é um risco muito grande para a sociedade. E a gente precisa alertá-la sobre isso. E por que o ataque? E para que isso surta efeito, surgiu mais uma vez o ataque sistemático aos serviços e servidores públicos, justamente para desacreditá-los frente à sociedade, e aí você vir justificar, tá vendo? Não funciona, vamos tirar e vamos pôr a iniciativa privada dele. Então, vamos analisar aí algumas desses passo a passo das reformas. Começou com a Emenda Constitucional 95, alegando a necessidade de se fazer a contenção, o controle dos gastos públicos, em nome de um desequilíbrio ou na busca do equilíbrio fiscal. A gente lembra que a própria lei de responsabilidade fiscal e a LDO já tinham ferramentas suficientes para dizer o seguinte: se não tem recurso, o orçamento é contingenciado e não se gasta. Então essa questão da contenção de gastos públicos já estava regulamentada através da Lei de Responsabilidade Fiscal e da LDO. Só que o que não estava, e para isso teve que vir a emenda constitucional, era a possibilidade de não se gastar o que era estabelecido na Constituição em saúde e educação, os 18% e os 15%. Por isso é que veio a emenda constitucional. O único objetivo dela foi de retirar da Constituição a obrigatoriedade do Estado em gastar os 18% e os 15% em saúde e educação. Isso só foi possível via emenda constitucional. Então essa foi a única razão de se fazer essa emenda do corte de gasto. Lembrando que já a própria Lei de Diretriz e Responsabilidade Fiscal já tinha esse papel de conter os gastos. Depois da emenda constitucional veio a terceirização. Abriu-se a terceirização para todas as atividades, inclusive as atividades fins das empresas e do serviço público. Com isso aqui, você garante uma precarização ampla do emprego. Tá? Você tira a obrigatoriedade de você contratar o servidor, o funcionário, e passa a permitir que você terceirize o serviço. E a gente sabe que
os serviços terceirizados ganham de 25% a 30% menos do que o empregado efetivo e que, com isso, você precariza o serviço. Veio, então, a reforma trabalhista, e somada à terceirização, aí sim, você acaba, inclusive no serviço público, com a necessidade de se fazer, ou a obrigatório de se fazer concurso para a contratação de novos servidores. O máximo que virá por aí são novos empregados, concurso para contratar pessoas para desenvolver determinada atividade por um determinado tempo, e acabou esse prazo, essas pessoas são demitidas, o contrato acaba e elas saem sem qualquer direito de indenização e tudo mais, porque é um contrato precarizado com data marcada para terminar. Foi só aprovar as duas ali que o governo já anunciou a intenção de fazer concurso para contratar empregados para 4, 8 ou 12 anos, dependendo da atividade. Imagine você, a pessoa trabalha, uma pessoa de, digamos, 40 anos, passa num concurso desse, trabalha 12 anos, com 52 anos é mandado embora, sem nenhum direito, sem FGTS, sem rescisão, porque o contrato venceu. E como é que essa pessoa vai se encaixar no mercado depois, com 52 anos, no mercado que a gente sabe como é que é hoje? Para acelerar todo esse processo, veio o fim da estabilidade. O governo está propondo o fim da estabilidade, que é outro engodo, porque a estabilidade ela já não é total no serviço público há muito tempo. Você pode ser demitido, exonerado, mediante um processo administrativo disciplinar que comprove alguma falta, alguma falha, alguma coisa, e você pode ser demitido do serviço público. Com esse processo de fim da estabilidade, esse projeto que está em andamento ainda, né, o governo está trazendo uma novidade. O chefe imediato pode demitir a pessoa se ela tiver um mau desempenho durante um ano. Imagine isso na realidade de uma prefeitura, em que a gente sabe que lá no interior é um verdadeiro curral eleitoral. O governo que entrar vai demitir todo mundo que estava lá e vai colocar os seus no lugar. E a estabilidade do serviço público, ela não é um privilégio. O servidor público, ele é quem defende verdadeiramente o Estado. E ele precisa da estabilidade para ele dizer não aos chefes de ocasião, quando esses pedirem alguma coisa que é ilegal, antiético, que é contraproducente para o próprio serviço público, e ele pode dizer, não, não faço isso. Se ele o fizer agora com o fim da estabilidade, será demitido. Ou seja, estão retirando a figura principal do Estado, da defesa, que é o próprio servidor. Lembrando que os cargos eletivos são passageiros e não defendem o Estado, mas sim o governo. E, por fim, agora vem a reforma da Previdência, que eles estão tentando ressuscitar aí e colocar em pauta já na próxima semana. Essa reforma da Previdência, como eles viram que não conseguiriam avançar dentro da iniciativa privada, elegeram mais uma vez o servidor público como bode expiatório, responsável por todos os males do Brasil, responsável por todos os desequilíbrios fiscais que existem por aí, colocando na nossa costa a responsabilidade por esse rombo que nós não temos nenhuma participação. E nós falamos, quando a gente fala nós, eu falo dos servidores concursados. O grande mal desse país é o número de comissionados que existe, é o número de políticos que existem, tá? E esse sim consome boa parte dos recursos do pagamento da folha, e esses sim são privilegiados numa aposentadoria porque sequer cumpre os 35, 40 anos. E com um detalhe interessante, eles estão fora da reforma da Previdência. Então colocam nas costas do servidor público o desequilíbrio fiscal que existe, e aí começam a bombardear a sociedade com falsas informações. Para justificar uma reforma da Previdência, traz números falseados, dizendo que ela é deficitária e desconhece trabalhos científicos e técnicos que provam o contrário. Né? Simplesmente traz um discurso de que toda a conta da Seguridade Social tem que ser paga pela Previdência, quando na verdade o governo está retirando recursos desse sistema para poder gastar com outras coisas, pagar juros e tudo, e está deixando de atender a sua prerrogativa, a sua prioridade pela qual ela foi criada, essas contribuições. E aí o que ele está fazendo? Ele está trazendo uma reforma da Previdência para o setor público que já sofreu 3 reformas.
e que hoje já está numa curva descendente de gastos em relação ao número de servidores, porque desde 2003 não temos mais servidores com paridade e integralidade, e desde 2014 os servidores já estão no regime geral da Previdência e não mais no regime próprio da Previdência público, né? Então, mais uma falácia que o governo traz e que a gente precisa entender como está funcionando para tentar desmistificar tudo isso e esclarecer a sociedade, porque o que está por trás disso, da reforma da Previdência, é mais uma vez sucatear as instituições públicas, acabar com o serviço público, porque você acabando com o servidor público, você acaba com o serviço público, e aí sim você terá o país todinho na mão do mercado. A educação, a saúde, a infraestrutura, as pesquisas, né, já estão entregando as nossas reservas naturais. Então tudo aquilo que seria de segurança nacional está sendo entregue na mão dos privados. E aí a gente perde, inclusive, autonomia para poder, em âmbito mundial, discutir as coisas. Estamos voltando a ser colônia com essas reformas. Bom, então, diante desse quadro, a gente precisa projetar o que vem pela frente, né? 2018 é um ano, provavelmente, de eleição. A gente está falando provavelmente, porque a gente não sabe como está dentro do governo o andamento da tentativa de se transformar logo em parlamentarismo e se quer empurrar com a barriga aí. Existem projetos querendo unificar as eleições e com isso jogaria esse governo mais 2 anos para frente, criar parlamentarismo. Enfim, há um risco pequeno, eu acredito, mas há esse risco ainda de em 2018 a gente não ter eleição, mas acreditamos que terá e torcemos para que tenha. E aí nós temos então 2 cenários possíveis para 2018. Ou a gente retome as rédeas disso com um governo mais progressivo e menos conservador, ou o contrário, continua o governo conservador e aí sim solidificando essas ações, e tenho certeza, se solidificar 20 anos será pouco para que isso mude. Agora, o que a gente chama de governo mais progressista não é o cargo exclusivo do presidente que vai ser eleito, é principalmente o Congresso. Nós precisamos mudar a cara do Congresso. O Brasil é um país que antigamente foi um país interiorano, um país em que a população morava nas fazendas, no interior. Hoje é um país urbano. 85% da população vive nas cidades. E dos 513 deputados, 200 são ruralistas. Então, aquela pergunta, o Congresso, ele representa a população? Como a gente explica, né? 85, só 15% vive no campo. E desses 15%, certamente 12, 13% são empregadores rurais, são camponeses e tudo mais. Talvez 1, 2, no máximo 3% desses 15% sejam proprietários rurais. E 200 dos 513 deputados são ruralistas ou são empresários. Como que a gente fala, então, que esse Congresso representa a população? Então a gente precisa rever isso aí. Nós precisamos trabalhar por um Congresso mais progressista, para que a gente tenha condições de retomar essas questões sociais e principalmente a defesa do emprego. Essa reforma trabalhista tão grave, que ontem veio mais uma pincelada de crueldade em cima do trabalhador. Primeiro que a reforma acaba com o salário mínimo. Embora o governo faça discurso que não, porque ninguém pode receber menos do que 1 hora do salário mínimo, só que ninguém mais está obrigado a contratar ninguém por 220 horas mensais. A pessoa pode ser contratada para trabalhar final de semana, 3, 4, 5 horas e tal, e no desemprego que está, pode chegar no final do mês com 100 horas, 120 horas trabalhadas, e ganhar aí talvez 600, 700 reais, e não os 937 reais que é hoje o salário mínimo. E aí o que o governo soltou ontem? Que esse trabalhador, se quiser contar o tempo de serviço dele, ele tem que complementar a contribuição sindical do próprio bolso.
Ou seja, se ele ganha 937 no salário mínimo, mas ele recebeu naquele mês só R$700, para ele ter aquele mês computado no tempo de serviço dele, ele tem que complementar a contribuição. Então ele tem que pagar os 8% sobre os R$237 faltantes, para aí sim ele complementar e contar o mês. Senão, aquele dinheiro que ele pagou, perdeu e o tempo não é computado. Olha a gravidade dessa reforma. Isso ninguém fala na mídia, né? Ninguém discute isso. E só fala assim, não tirou direitos nenhum. Como não? Está claro o direito. Então essa é a situação que a gente vê para 2018, e ou a gente muda o que está aí, ou a gente vai continuar amargando seriamente o fim do emprego, o fim do serviço público e o fim dos nossos empregos públicos também, tá? Bom, essa é rapidamente uma abordagem do que é a conjuntura atual. O que o ATENS tem que fazer? Continuar nessa luta contra as reformas e, especificamente, em defesa do serviço público e não só do servidor público, em defesa do serviço público e não só de uma carreira para os técnicos superiores. E mesmo assim, dentro dessa lógica, que nós defendemos uma nova carreira para o técnico superior. Uma carreira que não é só para beneficiar o técnico superior, é uma carreira para beneficiar o serviço público. E é esse o mote que a gente está levando para o governo. É com essa conversa que nós sentamos com o governo na semana passada, fizemos uma reunião com planejamento, e daqui a um pouco a gente aborda essa reunião para poder passar todas as informações atualizadas. Mas antes de falar da carreira, a gente tem que entender por que nós vamos buscar uma carreira para os técnicos de nível superior. Primeiro, para promover estudo e desenvolver um projeto capaz de reconhecer todas as nossas atribuições durante a nossa vida laboral dentro da instituição. Tá? Desencar um amplo movimento de debate sobre a carreira da seção sindical é o que a gente está fazendo nesse momento, né? Agora, então, por que um plano de carreira? Bom, primeiro, a gente tem que entender, ou melhor, desconstruir o mal que o PCCETAI fez dentro da instituição. O PCCETAI surgiu em 2005 como uma proposta inovadora, que seria um plano de gestão para a universidade, que seria a valorização dos técnicos administrativos em educação e tudo mais. Só que, na verdade, tudo que foi pensado, a própria estrutura do PCCETAI tratou de não permitir que isso acontecesse. E nós vamos explicar por quê. Por que a gente está chamando que ele acabou sendo um engodo? Ele não incentiva o desenvolvimento continuado ao longo da vida. O PCCETAI, você tem uma evolução por tempo de serviço, a cada 2 anos, era inicialmente, caiu para 18 meses o interstício, então a cada 18 meses você anda na tabela salarial e através de 3 cursos de capacitação você pode andar nas 4 classificações lá, 1, 2, 3 e 4, tá? Esse é o único desenvolvimento que tem. Então, teoricamente, você pode, em apenas 5 anos e meio, cumprir todo o desenvolvimento da carreira, se você fizer o primeiro, o segundo e o terceiro plano de capacitação. Você pode, em 5 anos e meio, cumprir todo o desenvolvimento da carreira. Aí o resto é esperar tempo de serviço passar para você subir na tabela salarial. Ele trouxe um grande ganho, que foi o incentivo à qualificação, que antes não existia. Só que o incentivo à qualificação não é desenvolvimento de carreira. Ele é meramente uma gratificação que você tem por ter feito uma qualificação acima da sua exigência para ingresso. No nosso caso, graduação, se você fizer uma especialização, um mestrado ou um doutorado, você vai ganhar uma gratificação em cima do seu salário base de 30% a 52% ou 75%. Também não é desenvolvimento de carreira, tá? É só uma gratificação por um curso que você fez. Ele tem um grande problema, que é a matriz salarial única, com step constante. E isso nós vamos ver logo adiante, que isso causa uma distorção muito grande entre o piso e o teto, que inviabiliza qualquer correção no piso salarial.
E nós temos o pior piso do Serviço Público Federal. Estamos impossibilitados de corrigi-lo dentro dessa estrutura que existe, e eu vou mostrar como. Por quê? Não serve como ferramenta de gestão. Por quê? Porque a ferramenta de gestão você utiliza para incentivar os servidores a ter melhorias e trazer melhorias para a instituição. O que acontece hoje dentro do PCCETAI, porque o incentivo de qualificação ele tem um índice alto, um percentual alto, e ressalta-se que esse percentual é alto porque o salário é baixo. Então, por ter um percentual alto, as pessoas procuram a qualificação sem qualquer intenção de utilizar aquilo no seu fazer ou de trazer retorno para a própria instituição. Ele vai simplesmente fazer o mestrado, o doutorado, apenas para ter um retorno financeiro, né? E ele não pode ser recriminado por isso, porque se o salário é muito baixo, a forma que eu tenho de aumentar 75% do meu salário é fazer um doutorado, mesmo que depois de 3, 4 anos de doutorado, nem eu que fiz, nem a universidade que me cedeu para fazer, terá qualquer ganho por isso, porque eu fiz meramente para receber retorno financeiro. A tabela salarial única, ela não permite a permanência dos nossos servidores dentro da instituição. A gente sabe, né, principalmente em algumas profissões, que as pessoas entram na universidade para fazer um estágio de luxo, ou aguardando um concurso que ele já fez, esperando saber o resultado, ou está se preparando para um outro concurso para ganhar mais. Enquanto isso, eu venho para cá, ganho o meu salário, não assumo as responsabilidades que deveria assumir, faço aquilo minimamente que o meu cargo exige e não tenho qualquer responsabilidade com a gestão da universidade, né, em fazer um serviço de qualidade. Meu objetivo aqui é outro, é simplesmente esperar o próximo concurso. Então isso é um grande problema e não pode ser considerado como uma questão de gestão de pessoas. Bom, a matriz salarial única, ela tem, independente das classes A, B, C, D e E, tá? Não estou falando de ponta curva, senão os números seriam estratosféricos. Mas peguemos só o caso da classe E. A diferença entre o piso e o teto da classe E, considerando que quem entrou no piso entra só com a graduação e quem está lá no teto já teve chance de fazer o doutorado, a amplitude entre o piso e teto é de 248%. Ou seja, para cada R$100 no piso, eu tenho R$348 no teto. Isso significa o quê? Qualquer incentivo que eu fizer, qualquer aumento que eu der no piso, o teto tem um aumento 2,5 vezes a mais. Isso chegou num ponto de inviabilizar qualquer correção do piso salarial. Se hoje nós temos uma meta de termos um piso próximo de 10 salários mínimos, o teto seria algo em torno de R$35 mil, acima do teto constitucional. E isso para o STEP de 3,9%. Para o STEP de 5%, que é o discurso que a FASUBRA faz, que quando tivermos o STEP de 5%, nossos problemas serão resolvidos, essa amplitude aumenta para 321%, ou seja, para cada R$100 no piso, R$421 no teto. Se eu puser R$10 lá, eu vou ter 40 e poucos mil reais no teto. Ou seja, essa estrutura salarial, ela é impossível de se alterar o piso salarial para o mínimo desejado, que é algo em torno de 10%. E hoje a gente sabe que o grande problema nosso não é nem o teto em si, mas é principalmente o piso. E se a gente não fizer uma alteração que corrija isso, nós não vamos conseguir sair do lugar. Então é importante a gente entender isso, para quando eu ouvir por aí a falácia da FASUBRA de que quer um STEP de 5%, mostrar para ele que isso é inexequível, jamais teremos nessa estrutura de matriz salarial única. O STEP aqui a gente mostra, para o STEP de 3,9%, a estrutura da tabela salarial ela estaria condizente com 100%, em torno de 100%, que é o ideal
de você entrar no piso e chegar no teto com uma diferença de 100% ao longo aí dos 30 anos, agora 40 anos que o governo está prevendo. Só que isso, se a gente desconsiderar o incentivo à qualificação. E o incentivo à qualificação, que foi uma outra distorção dentro do PCCETAI, eleva isso aos 348 reais a cada 100 reais lá, que dá os 248. Tá? Então a estrutura não teria tantos problemas se não fosse incentivo à qualificação. E agora, como é que você, dentro de uma estrutura dessa, hoje, do jeito que está, você tira o incentivo à qualificação pura e simplesmente? Só se aumentar, pegar todo isso aqui e aumentar, digamos, 75% do piso, tirar tudo e deixar a tabela. Aí sim, você estaria mantendo essa lógica do 100%. Aqui é só para ilustrar os 5%, né? E para cada 100 reais, o teto ficaria com 421 reais. E a estrutura de piso e teto dentro da tabela seria de 140%, o que aos olhos do governo já é uma coisa também exagerada. Bom, então vimos que, por isso que depois que a gente estudou bem o PCCETAI e viu que não tinha solução para dentro dele, é que nós partimos para discutir então uma nova carreira. Ressaltando sempre que a única coisa de inovação e positiva que tem no PCCETAI é que ele trouxe um incentivo à qualificação. Só que com um viés aí de distorção, que foi a alteração dos valores. Vamos fazer aqui um parênteses aqui, só para esclarecer isso aqui. Os mais novos não sabem. O projeto original do PCCETAI, ele previa só 3 progressões possíveis para cada classe em qualificação. Como o nível superior, a classe E, só poderia fazer especialização, mestrado e doutorado, ela fixou para a classe D, que eram os técnicos de nível médio, também 3, que seria a graduação, especialização e mestrado. Para a classe C, que é o ensino médio completo, ela fixou também 3, que seria o ensino técnico, a graduação e a especialização. Para a classe B, que é o ensino fundamental completo, também 3, seria o médio, o técnico e a graduação. E para a classe A, que é o ensino fundamental incompleto, também 3, seria o completo, ensino fundamental completo, o médio e o técnico. Só que ela fixou isso e colocou os mesmos percentuais para todo mundo. E aí o que aconteceu? Para a classe D, por exemplo, que fazia o mestrado, era o máximo, seria 20%. Os mesmos 20% que valia para a classe E o doutorado. Só que o mestrado da classe E valia 15% e da classe D valia 20%. Ou seja, grande aberração aí, que quem está no cargo, que pode fazer mestrado, que o cargo permite retorno sem desvio de função, para o mestrado seria a classe E, ganharia 15%, enquanto quem estava na classe D ganharia 20% por um mestrado para estar em desvio de função. São essas as aberrações, as distorções do PCCETAI que levaram à criação do nível superior, a debater a tabela salarial única, a debater isso. Então, por exemplo, hoje os 75% que tem aí é fruto do movimento do nível superior, que brigou para que fizesse uma alteração, e o governo concedeu essa alteração em 2007, depois que nós conseguimos quebrar a matriz salarial da tabela, a linearidade da tabela do PCCETAI, e o governo nos ofereceu essa tabela que está aí, fruto do trabalho do nível superior, ainda enquanto fórum de nível superior dentro da FASUB. Então, se você ouvir alguém dizer que nós nunca fizemos nada, mentira. Se a tabela que está aí hoje existe, é porque foi o fórum de nível superior quem fez todo o trabalho de convencimento dentro da própria federação. Fizemos uma plenária, aprovamos a nossa proposta e o governo, sabedor disso, impôs goela abaixo da FASUBRA na greve de 2007 a tabela que está aí hoje. Tá. Então, para fazer essa tabela, a gente precisava romper muitas coisas, romper muitos paradigmas. O que a gente pensou em fazer? Tá. Não, antes de passar aqui está falando da Previdência. Não é aquilo lá mesmo. Aquilo lá da Previdência. Um outro problema que a gente sempre enxergou
é que o PCCETAG só faz o desenvolvimento por tempo de serviço como era no PUC. Você entrava, ia galgando, chegava no final do ano, você aposentava, no final dos tempos você aposentava, e como você tinha paridade e integralidade, você aposentava com salário ativo e continuava sem problema. Com a reforma da Previdência que nós tivemos em 2003, acabou a paridade e integralidade. Quem entrou em 2003 para cá, até 2014, aposenta pela média dos 80% maior salário. E a partir daí, a sua correção é pelo regime geral da Previdência e não mais pela paridade. Então, foi a primeira mudança que nós tivemos. Em 2013 para cá, mudou mais alguma coisa, não é mais pela média dos 80% maior salário, e sim pelo teto da Previdência, o que quer dizer que, se você ficar muito tempo para chegar no final da carreira, você vai ter uma média menor do que aquela que você chega em determinado ponto na carreira e passa a ganhar o teto, e que vai aumentar aquela média da sua aposentadoria. Então nós pensamos nisso também e propusemos uma estrutura em que você possa, entre 16 ou 30 anos, dependendo do caminho que você fizer, chegar ao topo da tabela. E assim você pode, se buscar o caminho mais curto, porém mais difícil, dos 16 anos, você pode ter uma média salarial maior. Só um parênteses, a reforma da Previdência está mudando isso, tá? Ao invés dos 80% maiores salários, vai ser a média de 100% dos salários, o que vai reduzir ainda mais o valor. Então, por conta de todos esses argumentos, nós começamos a pensar nas diretrizes do plano de carreira, que buscava, então, a mudança de alguns paradigmas, para a gente poder realmente fazer uma coisa de mudança. A carreira, ela tem que servir para todos os servidores, independente das funções. Hoje, o que acontece no PCCETAG é o seguinte: nós já vimos que você só tem a qualificação e o mestrado para você ter uma melhoria, sendo que o mestrado, a qualificação, sendo que a qualificação não é desenvolvimento de carreira. E quem não fizer a qualificação, por exemplo, quem tiver num cargo de gestão, quem tiver ocupando alguma atividade, ou tiver sozinho no local de trabalho e a instituição não liberar, ou mesmo quem não tiver interesse em fazer uma especialização, mestrado ou doutorado, essa pessoa está fadada a ficar com um salário desse tamanho. Ela não tem nenhum desenvolvimento, nenhum ganho a mais. O que a gente propõe é que o desenvolvimento da carreira seja independente disso. Você pode fazer o desenvolvimento da carreira pela qualificação, você pode fazer o desenvolvimento da carreira executando a sua atividade profissional ou executando alguma atividade de gestão, participando de comissão, estando no cargo de chefia. Tudo isso, você de alguma forma pode ser guindado ao desenvolvimento da carreira e chegar no mesmo patamar. Qualquer que seja o caminho, você vai chegar no mesmo objetivo final, que é o topo da carreira. Para que isso aconteça, é preciso a valorização, então, dos profissionais nas áreas técnicas, científicas e de gestão. O salário base tem que ser consistente, eu não posso ter uma dependência de um incentivo à qualificação muito alto. Eu preciso ter um salário básico consistente, justo e que seja atrativo para novos servidores dentro da instituição, porque eu preciso garantir que a instituição tenha servidores que assumam a instituição, né, que assumam a responsabilidade, a condução da instituição. E para que isso aconteça, a amplitude entre o piso e o teto não pode ultrapassar 100%. Bom, isso aqui está dentro lá das diretrizes da carreira, uma mera formalidade do que tem que ter dentro da estrutura de carreira, que é atrair, reter, desenvolver profissionalmente, definir as atribuições e deveres, os parâmetros para promover ações de formação e qualificação, política de investimento, critérios de progressão. Tudo isso são critérios que a gente tem que ter em todo o plano de carreira, mas que a gente traz um destaque principal para aquilo que a gente está falando: valorizar e promover a atuação profissional e científica dentro da instituição. Tá? Isso aí é um diferencial que a gente está trazendo. Dentro das diretrizes de carreira que está dentro do site do Atenas, é só entrar lá, você vai ver, está lá as definições do que é cada coisa, tá? Mas a gente vai focar principalmente nessa questão da construção da carreira aqui,
voltada para motivação por meio de valorização profissional, salário atraente, aproveitamento da qualificação nas áreas técnica, científica e de extensão e de gestão. Isso aqui são os três, é o tripé que motiva a nossa estrutura, a nossa próxima carreira, né, que a gente pretende conseguir. Bom, com esse tripé, com esses considerandos e com esses paradigmas serem quebrados, nós começamos a pensar numa estrutura de como é que seria essa carreira. Ela seria em quatro etapas: júnior, pleno 1, pleno 2 e sênior, sendo que o júnior é a etapa inicial, onde todo mundo entra, passou o concurso, entra, independente da sua qualificação. Graduação, mestrado, especialização, mestrado ou doutorado, vai entrar no júnior 1 e a partir daí desenvolver. Aí tem os níveis. As etapas é o júnior, pleno 1, pleno 2 e sênior, sendo que no júnior são 5 níveis, no pleno 1, 4, no pleno 2, 4, acho que é 3 ali, não sei, depois eu vou ver lá na tabela. E no sênior 3. De novo, a relação piso e teto não mais do que o dobro, próximo do dobro, né? Essa amplitude de 15 níveis aí, para você passar de um nível para o outro, pensou-se no interstício inicial de 12 meses. A cada 12 meses você faz uma avaliação de desempenho, sendo aprovado, você passa para o outro, sendo que esses 12 meses de interstício valem para júnior, pleno 1 e pleno 2, e no sênior seria de 24 meses, já estaria próximo do topo, seria 24 meses, e esses números 12 e 24 tem uma lógica em si, que é para que você tenha, percorra por um caminho mais longo e menos sofrido, digamos assim, em até 30 anos você chegar lá. A avaliação de desempenho também é uma coisa diferente que tem que ser pensada, não na forma que existe hoje. Essa avaliação de desempenho que existe hoje, ela é totalmente desmoralizada, ela não traz nenhum dado para a instituição. Se você for analisar, a instituição é avaliada com nota ruim, a equipe com nota média e o funcionário tem nota boa. E como é que isso acontece, a gente não entende, a gente não sabe, mas entende. É porque através da avaliação de desempenho você consegue promover-se dentro da estrutura, galgar o padrão do próximo padrão de vencimento. Só que a gente tem que ousar nisso aqui. Temos que ter uma avaliação de desempenho objetiva, que realmente meça o trabalho que a pessoa fez, valorize o trabalho que ela fez, além daquele obrigatório, para que ela possa desenvolver em curto espaço de tempo, chegar no topo da tabela. A gente vai ver isso mais na frente. Questão de definição de remuneração, regime de trabalho e processo de implantação, são formalidades que ainda têm que ser detalhadas, porque nós estamos agora num passo de discussão dessas diretrizes, para a partir daí, fechar com o governo que o caminho é esse, a gente detalhar tudo isso com mais calma. Bom, processo de enquadramento também, a intenção é pegar todo mundo que está hoje, colocar dentro da situação nova, considerando os parâmetros que nós estamos aprovando, diferentemente do que foi feito no PCCETAI. Quem é mais antigo sabe que PCCETAI foi feito o enquadramento pelo tempo exclusivo de serviço público federal. E aí nós tivemos uma distinção lá entre dois tipos de servidores, o puro sangue e o pangaré. O puro sangue é aquele que só tinha serviço público. Eu, no caso, graças a Deus, sou puro sangue. Eu só tinha serviço público, fui enquadrado sem perda. Só que aquele que veio da iniciativa privada, que tinha lá 10, 15, 20 anos da iniciativa privada, quando ele foi enquadrado, considerando só o tempo de serviço público, ele veio lá para o meio da tabela. O salário foi reduzido e ele teve um vencimento básico complementar para não reduzir nominalmente o salário muito alto. E foi uma grande distorção do PCCETAI. Tá? Bom, então, dentro desses aspectos que a gente disse, para poder estruturar essa carreira, considerando que todo mundo ingressa no Júnior 1, independente da qualificação, que o desenvolvimento do profissional tem uma qualificação continuada, o sistema de pontuação, tempo de serviço no cargo, avaliação de desempenho, a relação piso-salário, piso-teto seja de 100%, e que tenhamos uma possibilidade de ter um piso próximo de 10%, nos trouxe a seguinte estrutura da tabela.
essa daqui. Aquele quadro lá eu explico nesse aqui. Então todo mundo entra no Júnior 1, seja ele com graduação, especialização, mestrado ou doutorado. A partir do Júnior 1, com um interstício de 12 meses, uma avaliação de desempenho, eu posso passar por 2, por 3, por 4 e por 5. Quando eu chego no 5, eu tenho uma mudança de etapa. Essa mudança de etapa, eu tenho que seguir alguns critérios. Ou eu tenho que ter um curso de especialização, que é a qualificação, ou algo equivalente ao curso de especialização. E aí, esse algo equivalente é no outro. Seria um sistema de pontuação ou tempo de serviço. O que seria o sistema de pontuação? É algo que a gente vai ter que detalhar, de dizer o seguinte: olha, durante esses 5 anos que eu estive no Júnior, eu exerci as atividades tais, eu ocupei chefia, eu ocupei comissão de licitação, eu ocupei comissão de sei o que, eu supervisionei estágio, eu fiz alguma... Enfim, há uma série de atividades, além daquela estabelecida como atividade mínima, e que você possa, com um certo ponto equivalente ao que seria um curso de especialização, passar da etapa júnior para a etapa pleno 1. Se de tudo isso eu não fiz nada, eu preferi fazer só o meu trabalho, que é importante, mas eu só fiz aquilo que eu queria fazer mesmo. Então, para eu passar para o Júnior Pleno 1, eu preciso pagar um pedágio aí de mais 3 anos e ficar 8 anos dentro do Júnior. Aí eu chego no Pleno 1, volta. Quando eu chegar no Pleno 1, eu tenho então especialização ou equivalente, um mestrado ou equivalente, ou um doutorado equivalente, claro, se eu tiver mestrado eu já cumpri a fase da especialização. E da mesma forma, a cada 12 meses, faço uma avaliação de desempenho, consigo aprovação nessa avaliação de desempenho, e aí eu chego no final do Pleno 1 para passar para o Pleno 2. Essa mudança da mesma forma, ou através de uma qualificação, no caso aí seria o mestrado, ou através de uma pontuação, no caso aí seria aqueles mesmos sistemas que a gente vai ter que detalhar, ou seria por decurso de prazo aí, você teria que pagar um pedágio de tempo dentro do Pleno 1 para ir para o Pleno 2, também de 8 anos. Aí eu chego no Pleno 2, no mínimo com mestrado ou equivalente, e vou fazer todo o trabalho de novo. Desenvolvimento anual, a cada 12 meses uma avaliação, e subindo para o Pleno, do Pleno 2 para o Sênior, e uma outra etapa com o doutorado, ou com uma pontuação equivalente ao doutorado, ou então mais 8 anos dentro do Pleno 2 para poder chegar no doutorado. Chegando no doutorado, aí tem uma diferença. Nós estamos propondo uma gratificação de desempenho só aqui no doutorado. Por que essa gratificação de desempenho? Que é a forma que a pessoa vai ter para manter a remuneração dela no topo. Ela vai ter uma avaliação agora de 12, de 24 meses. Se ela atingir essa avaliação de forma positiva, ela mantém a gratificação. Se ela não atingir, ela perde pelos próximos 24 meses, até ela fazer outra avaliação de desempenho e adquirir o direito da gratificação. Essa é uma forma que garante uma qualificação continuada. Oi? E o aposentado? Não, o aposentado será enquadrado. Daí para naquele. Para naquele. O aposentado ele é enquadrado. Mas aí é o seguinte, é uma forma de você manter quem está na ativa se desenvolvendo. Por quê? Se você fizer uma conta, se ele já entrar no serviço público com o doutorado, ele em 16 anos chega no topo. E aí ele pode acomodar. Não, eu já cheguei aqui no topo, eu não vou fazer mais nada. Se ele não fizer, ele vai perder parte do salário. Ele tem que estar valorizando. Essa é uma forma que eu posso dizer, isso é uma ferramenta de gestão. Isso aqui é uma forma de valorização da gestão de pessoas, determinar programas que as pessoas façam capacitação, desenvolvimento, atividades que traga melhoria no serviço público e que traga, acima de tudo, um retorno para a instituição. Só assim eu justifico fazer uma carreira, uma verdadeira carreira. Porque a carreira ela não pode ser focada no servidor. Esse é o grande erro que existe hoje. Aliás, essa é uma crítica que o planejamento fez na mesa para a gente agora na reunião de quarta-feira passada.
que toda a carreira só pensa no servidor, ninguém pensa no serviço público. E nós estamos com a defesa do serviço público, não é só da nossa carreira. A gente precisa defender o serviço público para justificar o nosso serviço. Não adianta, não existe servidor público se não tiver serviço público, né? E é esse argumento que nós temos que usar na sociedade. Você quer o fim do servidor público? Você acabar com o servidor público, você vai acabar com o serviço. Acabando com o serviço, quem vai te atender? É isso que a gente tem que desmistificar o que está sendo dito contra nós pelo governo, esclarecendo a sociedade. A defesa do servidor público, do serviço público, passa pela defesa do servidor e vice-versa. Então a gente precisa estar com isso aqui bem alinhado. E isso não pode ser um discurso fácil. Por isso que a gente falou lá no fim, nós temos que quebrar paradigma. Nós não podemos ter medo de avaliação de desempenho objetiva. Tá? Nós temos que ter o cuidado para que essa avaliação de desempenho não seja através da subjetiva e que o chefe possa fazer qualquer tipo de assédio, principalmente agora que você tem a possibilidade de demissão se passar ao fim da estabilidade. O chefe pode demitir o cara sumariamente, mandar o cara embora. Agora, se você fizer uma avaliação de desempenho objetiva, o chefe não tem como negar que você não fez o trabalho. Então isso é uma defesa até para o servidor. Paulo, como é que fica? Não sei se pode fazer. Pode fazer. Como é que fica quem, os pangaré, por exemplo, tem 15 anos de serviço lá em determinada empresa, veio com o doutorado da empresa, como é que ele entra ali? O nosso objetivo aqui... É começar do zero? Não. Se ele entrar no serviço público, Isso. ele vai entrar aqui. Só que se ele entrar aqui com doutorado, ele já vai entrar aqui. E aí ele já vai fazer esse caminho. E esse tempo de serviço que ele tem lá fora é um tempo de contribuição. Que não conta ali para crescer. Que não conta aqui para crescer. Ninguém conta aqui, tá? Se ele vier de um outro serviço público e fizer o concurso, ele vai entrar aqui. Todo mundo entra aqui. Não tem a oportunidade, a possibilidade de entrar no meio. Mesmo porque essa é uma definição de carreira que prova que o PCCETAI não é um plano de carreira, é outro engodo, tá? Até o nome. PCCETAI é um plano de carreira dos cargos dos técnicos administrativos. Primeiro que quem faz carreira são as pessoas e não os cargos. Então isso é um sofisma. E é um engodo por quê? Porque o PCCETAI não é um plano de carreira, já que eu tenho concurso para a classe C, D e E. Se você permite o ingresso no meio da estrutura, não é carreira. Não, e só para completar, isso se eu estou 19 anos no Ministério da Educação, eu não vou estar com salário, eu não vou fazer um concurso para entrar aqui. Eu já estou lá, ou fico lá, ou faço para um outro... o objetivo de toda a carreira é para os nossos servidores mesmo. Mas Agora, a privada não vem. Mas aí ele entra aqui mesmo. Pois é, de uma aí, TV da concurso ele privada vai não ter que vai entrar. ter concurso. Não vai. Porque não vale a pena. Sim, aí é uma outra É tipo outra de. história. É a questão do foro íntimo. Se eu quiser mesmo vir para cá, para essa carreira, eu vou ter que entrar aqui. É uma questão de foro íntimo. Agora, assim como é a questão do professor, o cara pode estar o que for fazer uma carreira de professor, ele vai entrar lá onde está definido, para ele entrar e pronto. Ok? Só mais na frente ali para a gente finalizar. Já está dando mais na outra, já falamos. Não, peraí, volta lá, volta. Na verdade, é aqui. Aqui nós fizemos um ensaio de como é que seriam os steps. Outra grande crítica que a gente tem no PCCETAI é o step constante. O step constante é outra distorção que causa. E causa, por exemplo, eu posso falar isso sem constrangimento algum, porque eu estou no E416. E por estar numa tabela de cascata com step constante, qualquer aumentozinho mínimo que der lá, quem tem maior aumento sou eu que estou lá na ponta, que vem na cascata. Então aqui, para a gente ter próximo de 100%, nesse exemplo aqui deu 96,59%, para a gente ter próximo de 100%, nós precisamos ter steps variáveis, não constantes. Nós não podemos ter uma supervalorização da qualificação, ela é importante, mas a gente viu aqui na estrutura que não é o principal. Né? O principal ali vai ser a qualificação, assim como a pontuação,
assim como de curto prazo, o caminho que a pessoa escolher. Então, os steps entre os níveis das etapas, ele não pode ser muito alto, porque se ele for muito alto, eu tenho no somatório uma amplitude muito grande. Então, pensou-se aqui num step de 2% entre os níveis 1 dentro da etapa. Só que aí eu tenho que valorizar que a pessoa passe do júnior para o pleno 1, do pleno 2, 1 para o 2 e do 2 para o sênior o quanto antes. E aí como é que eu faço? Com um step maior. Então pensou-se num step de 5%, eu venho com 2%, quando eu chego do pleno 1 para o 2, eu tenho um step de 5%. Eu estou incentivando as pessoas a percorrerem esse caminho, ao invés de percorrer esse caminho por fora, que é o caminho por tempo de serviço. Quando eu chegar no pleno 1, eu tenho um step de 2%, para eu passar para o pleno 2, eu tenho um step de 7,5%. Então eu quero acelerar essa transição aqui para poder chegar rápido no pleno 1. Chego no pleno 2. Da mesma forma, eu tenho um step de 2%, mas para eu passar para o sênior, eu tenho um step de 10%. Isso sim é incentivo ao desenvolvimento da carreira. Eu não vou ficar o tempo todo esperando para ganhar 2% ao ano. Eu quero acelerar para ganhar 5, 7,5 e 10. E de graduação para especialização, mestrado e doutorado, 5%. Se eu fizer especialização, eu ganho 5%. Mestrado mais 5, doutorado mais 5. De tal sorte que doutorado para a graduação é de 15,75%, um sobre o outro. Isso aqui não quer dizer que eu não vou ter necessidade ou que eu não vou ter interesse em fazer especialização, mestrado ou doutorado. O meu fazer dentro da instituição vai me incentivar a fazer isso. Tá? Então, isso aqui também é um ponto positivo que traz para a realidade de outras estruturas de carreira que essa qualificação de 75% é uma aberração. De novo, é uma aberração porque o piso é muito baixo. E por ser um piso baixo e ter uma aberração de 75%, ficou muito improvável que se faça qualquer alteração no piso em função dessa distância que criou. Mas Paulo sabe que muito INS acabou fazendo doutorado por conta Sim, disso. sim. Aí deixa eu te perguntar, corre-se o risco dele diminuir? Não, porque nós vamos aumentar o valor do piso. Aí é que está. A diferença de, se você pega 75% de R$4.000 ou 10% de R$7.000, os 10% é maior. Que pelo cálculo, por exemplo, quem veio de do Estado, era concursado do GDF, estava lá há 15 anos, veio para a carreira com o doutorado, por exemplo, ele terá que ter no mínimo mais 16 para poder chegar no topo. Não. O enquadramento, daí ele tem 5 anos de federal, vamos dizer. Mas o enquadramento, a proposta do enquadramento é que o enquadramento seja feito nas condições de que a pessoa tem. Então, aí ela entraria aqui num ponto. Agora, há o caso de exceções, tá? Não há nenhuma transição de uma carreira para outra que não haja exceção. Sempre vai haver. Eu sempre vou ter aquela pessoa, digamos, eu posso ter aquela pessoa que entrou no serviço público com 58 anos, 60 anos de idade. Ela já é aposentada lá na iniciativa privada e ela entrou aqui. Essa pessoa, ela está fora da curva. Nós vamos ter que pensar em, talvez, nesse caso específico, dela não ter perda salarial. Agora, mas se ela entrou, veja bem, se ela entrou no serviço público nessa condição, o salário dela é baixo. E aí, no enquadramento, como a gente está propondo um piso salarial mais consistente, o salário dela vai ser maior do que o salário que ela recebe. Eu estou até me baseando na minha realidade. Eu tenho 20 e poucos anos de Estado e não tenho bem 10 de federal. Eu estou no E, tenho doutorado. Isso. Então eu estou no E lá no 9, 10, sei lá, porque eu tenho Pois é, mas anos. você no E com eu vou baixar. Não vai. Não vai, porque... Nos meus cálculos sim. Não vai, quer ver? Se você está no E... E9, eu acho que... Qual que é o salário do E9, você lembra? Ai, não lembro. Mas ele deve ser em torno de 6 mil e pouco. A gente pode até abrir a tabela, eu não sei como é que está o nosso tempo. Posso até abrir a tabela e
aproximar. Mas vamos lá. Vamos ver dentro da projeção que o E9 está mais ou menos na metade. Se a gente sai de 4 para 8, nós estamos falando em torno de 6. Vamos pôr mais ainda, vamos pôr 7. Então você tem 7 mais 75, você tem 11.900. A ideia é que você tenha, quando eu enquadrar você aqui, esse salário seja maior do que 11.900. Porque nós queremos um piso próximo de 10 salários mínimos. Só 11.900 você está ganhando pouco mais de 12. Você está ganhando 12, 13 salários mínimos. Só que 4 com 75% e 10 com 15% doutorado não chega. Chega. Já Chega. Nós já fizemos essa projeção. Quem tá, hoje, se o cara ganhar R$4.000, tem 75%? Ele ganha 75. De 4, ele vai para R$7.000. 7 mil. É menor do que o inicial daqui. Você ainda ganhando 10 salários mínimos, que é a proposta. Você já entra ganhando 9. 9 mil mais 15%. Olha, algum risco. O E9 está 6.368,20. Tá, quem tem uma calculadora, além de mim, eu, né? Então vamos lá. Mas eu já. Vamos lá. É quanto? 6, 368,20 vezes 1,75. Deu 11.144. Aqui vamos lá. Vamos ver aqui essa relação aqui. Ó. Você está falando no 9, né? Com doutorado. Se você tem 9 anos de doutorado, veja bem. Já tenho 4, já tenho doutorado, já tenho... Você tem 9 anos com doutorado. Não, Isso. quantos anos você tem aqui dentro da universidade? Ah, não, daqui da Não. universidade. Não. 9 anos. 9 anos. Então olha aqui, ó. Com doutorado você entraria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 50% a mais do que o 100. Se a gente colocar um salário de R$7.000, aliás, desculpa, de R$9.000, 9 mais 4.500 já vai para R$13.500. Se o básico tiver um salário... Sim, maior. mas toda a lógica é montada nisso. Eu só posso falar em acabar com a qualificação de 75% se eu tiver um piso consistente. Entendeu? Mas deve ter gente, por exemplo, que tem 4 anos, 5 anos. Sim, e que mas ele trouxe tem do encaixado. Estado 25. Não, mas o trazer do Estado, não. O Estado é outra coisa. Pois não vai encaixar isso. Não. Eu tô dizendo. É a carreira. Peraí. Veja Ele bem. já entrou lá. Não, veja bem, se tiver averbado, a nossa proposta é pegar, se ele tiver 20 anos no Estado, mais 5 Isso, tá aqui, averbado. ele já entra lá. A proposta é essa, não é de serviço público federal. Nossa proposta é enquadrar todo mundo na situação que está hoje. Hoje, se você tem, no seu caso mesmo, No meu caso, 25 você tem anos de 25 Estado. anos de Estado, mais 9, 34, você já vai lá para o fim de carreira. Essa é a nossa proposta. Sim, isso é tudo a questão de negociação na mesa com o governo, tá? Então isso aqui é a lógica que foi pensada. Tem lógica. Essa é a lógica que foi pensada. Bom, em termos de diretrizes, são isso. Rapidamente, nós já apresentamos isso no MEC, já apresentamos isso em 3 reuniões do planejamento. A última foi agora, quarta-feira passada. O governo, na reunião, foi bem claro, e isso aqui graças ao trabalho que a Lone fez, que é aqui da Atens UNB e assessora do senador Romário. Nós já tínhamos mandado ofício, o governo não nos respondeu. A Lone articulou com o senador Romário, mandou um ofício cobrando, e aí, em razão desse ofício, o Ministério do Planejamento nos recebeu e foi bem claro: olha, essa é uma reunião de continuidade no diálogo, mas não é de negociação. Apresentamos de novo as diretrizes e tudo. Eles falaram que é a primeira, nós somos o primeiro a ser recebido nos últimos meses, tá? Eles falaram que muito dessas ideias aqui estão de acordo com o que eles pensam nessa questão de reestruturação das carreiras. Claro que essa questão dos 16 anos para eles vai ser um problema, mas nós trabalhamos também que nossa categoria é diferenciada das demais. Você vai no planejamento, na saúde, no MEC, na AGU, você tem profissionais com o mesmo perfil lá dentro, exercendo mais ou menos as mesmas atividades. As universidades, elas têm um perfil diferente, são multiprofissões, exercendo atividades com o mesmo fim, mas de forma diferente, e atuando nas 3 áreas de administração, técnica, profissional e científica e extensão. Nós falamos que isso nos obriga a ter uma carreira diferenciada, e isso eles entendem que realmente é diferente. O setor técnico, a parte política a gente ainda não conversou,
Mas ele deixou claro que muito dessas ideias vão ao encontro do que eles estão pensando em reestruturação de carreira. Que vão reestruturar. Que aí ainda vai para o ano que vem, eles estão esperando esse processo da Previdência para poder aprofundar nisso. Se comprometeram no ano que vem, assim que eles fecharem esse cálculo, nos chamarem para poder aprofundarmos essa discussão. Sabemos que o impacto financeiro é um complicador, porque não tem nenhuma reforma que a gente faça nesse aqui que não tenha um impacto. A gente vai ter que buscar caminhos de negociação para minimamente implementar. Mas que a gente precisa fazer um trabalho dentro do MEC também. Nós já apresentamos isso uma vez para o MEC e já hoje mesmo nós estamos protocolizando um outro ofício no MEC, buscando uma nova reunião com a presença do planejamento. E isso eles se prontificaram, falaram assim, ó, conversa no MEC, manda o MEC abrir essa discussão e nos chama que nós vamos. Então, a intenção agora é abrir essa reunião com o MEC e o planejamento e aprofundar nessa discussão, tá? Então, essa é a situação atual, é isso que a gente pensou e qualquer dúvida que tiver, que nós estamos à disposição para retratar. Sempre lembrando que a nossa conjuntura hoje é muito grave e que o objetivo principal hoje é barrar a reforma da Previdência, porque essa vai nos pegar de cheio. E aí é para todo mundo, viu? Até os que entraram agora por último, também está pagando a conta cara. Quando muda de 80% da média, a média dos 80% dos maus salários para 100%, muda-se também a quantidade de parcelas a serem feitas da média. E que normalmente, e quase sempre, as 20 parcelas iniciais são as menores. Né? Que só vai servir para baixar o valor da média. Ok? Então é isso que a gente tinha para apresentar agora e ficamos à disposição aí para qualquer esclarecimento. E aí, se não tiver essa mobilização, vai passar? Vai passar. Vai passar e a gente tem que mobilizar diretamente nos parlamentares. Exatamente. Diretamente nos parlamentares. Dizer que realmente, se passar, não tem como reeleger um cabra desse de volta. Não tem. Tá? E sempre pode ficar tranquilo. Todo discurso montado em cima da reforma da Previdência, tal qual foi feito na emenda constitucional 95, é mentiroso. São falsas afirmações, as meias-verdades, porque na verdade não existe meia-verdade, né? Toda meia-verdade é uma mentira completa. Então não existe meia-verdade. Aí também não chega, né, Paulo? Oi? Então não chega essa verdade. E o que se tem em mente o parlamentar? É aquilo que a Globo ou que a televisão está mostrando, que é uma propaganda dizendo, olha, tudo vai melhorar. Vamos lá, o discurso do Meirelles, nós precisamos acabar com o privilégio. Está todo mundo repetindo isso. Então, privilégio. Quem tem privilégio hoje? Quem entrou aqui de 2013 para cá, 2014? Eu. Você? 2013 não. 2013 para cá. Quem entrou de 2013 para cá, paga o mesmo que paga a iniciativa privada, ou seja, 11% sobre 5.531. E vai aposentar com 5.531. Só que o da iniciativa privada, quando aposentar, ele vai receber o FGTS. E a previdência privada que a empresa colocou durante muitos anos. Mas a previdência privada eu nem coloco na conta, porque nós temos o FUNPRESP que a pessoa pode utilizar. Eu nem coloco a previdência, mas eu falo assim, vai ter o FGTS, 8% durante 40 anos, ele vai receber de volta. Então quem que é o privilegiado aí? E quem entrou antes? Por exemplo, de 2003, que é o meu caso. Durante 36 anos que eu sou de universidade, eu estou pagando 11% sobre o meu bruto. Para eu aposentar com a integralidade e a paridade. Tá. Enquanto na iniciativa privada a pessoa paga 11% sobre o teto da Previdência, R$ 5.513, R$ 31, paga em torno de R$ 605, 600 e poucos reais. Vamos supor um salário de R$ 15 mil. Quem ganha R$ 15 mil na iniciativa privada paga R$ 605 por mês. Quem ganha R$ 15 mil no serviço público paga R$ 1.650 por mês. 11% sobre 15 mil. Só para essa campanha que a mídia faz e o governo de privilégios, não tem como, eu vou falar público que é a nossa central sindical. Então, que a televisão tudo é pago. Não tem como essas centrais se juntarem e fazer
um vídeo, uma propaganda desmistificando isso que o Paulo falou, é um exemplo. Pagar na hora do Jornal Nacional, na hora da novela, passar lá, ó, esclarecimento da população. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos comprar, entrar na mídia, comprar e falar. Mas vamos lá, só terminando o raciocínio. Então vamos lá, vamos em termos só comparativos, vamos considerar um salário estável de 15 mil por 40 anos. Tá? E não vamos nem trabalhar aqui capitalização disso, porque todo esse dinheiro é capitalizado. Então, se você pega 15 mil reais de salário, você paga R$ 1.650 durante 40 anos por mês. Você vai recolher R$ 792 mil. Quem está na iniciativa privada vai recolher 605 vezes 12 vezes 40, 290 mil. Sendo que quem está na iniciativa privada recolheu 290 mil, vai aposentar com 5 mil e vai receber 8% de FGTS durante esses 290 mil. Então, vamos pegar, nós estamos trabalhando os 15 mil estável, né? Então, você pega 15 mil vezes 8%, vezes 12, vezes 40, ele vai receber 500 e tantos mil reais de FGTS. Não, peraí, desculpa. Tá. 15 mil vezes 0,08 vezes 12, é isso mesmo. Mas vezes qualquer coisa mais que nós. 40. Sim. Está dando 500 mil de FGTS. Mas é isso mesmo. É isso. E, com outro detalhe, quem está na iniciativa privada para de pagar a Seguridade. E nós continuamos a pagar 11% sobre aquilo que sobra, que ultrapassa os 530. Então nós vamos continuar pagando R$ 1.000 por mês. Durante 20 anos, 30 anos que a gente ficar. Quem é o privilegiado da história? Então a gente precisa apropriar desses argumentos, desse conhecimento, para desmistificar o que é dito aí. Você aposenta com salário integral, mas eu estou pagando para isso e não é barato. Eu pago 3 vezes mais do que o outro. Tá? Imagine isso numa soma maior aí de salário, então. Ok? Bom, mais alguma dúvida? Sim. Eu vou fazer uma pergunta em relação à questão da, né, como que a gente está vendo, a questão da greve, né, que está acontecendo na universidade. Bom, nós temos, a doutora Andréa vai falar sobre a questão legal da greve. Nós apoiamos toda a luta contra essas reformas. Todas. Nós estamos apoiando integralmente, participando da frente parlamentar mista em defesa da Previdência, da questão da auditoria da dívida ativa, da dívida pública. Nós participamos de todas as manifestações. Mas em termos de estruturação de uma greve, nós temos que ter um cuidado. Nós somos um sindicato novo, que ainda não temos um fundo de greve, não temos uma estrutura financeira para bancar. Infelizmente, não dá para a gente comparar o ATENS com a FASUBRA, que manda fazer um arrastão no Brasil afora, pega um caminhão de som, põe na frente do planejamento, tá? Eles têm cacife para isso hoje. Hoje nós temos uma filiação muito baixa ainda. Nós precisamos nos mobilizar com os colegas e falar, olha, precisamos fazer a filiação ao ATENS para fortalecer. Nós precisamos ter estrutura. Então nós defendemos, mas nós não podemos ser irresponsáveis de chamar para uma greve sem ter como a gente bancar as atividades da greve. Nós temos que ter isso bem consciente. Nós estamos defendendo que toda a movimentação seja feita e acompanhada. Aqui em Brasília, vocês fazem um trabalho já há algum tempo em relação a isso e a gente pede que intensifique esse trabalho. Vai ter uma mobilização aqui em Brasília, vá lá com a facilidade que vocês têm de estarem aqui, tá? Isso é um ônus que vocês vão ter que carregar, por isso que eu falei da importância estratégica da sessão UNB, da visibilidade, que estamos a favor disso. Mas, de qualquer forma, a Andréa vai apresentar o roteiro para se fazer uma greve. Não é fácil, nós somos um sindicato nacional, não podemos esquecer disso. Nós temos que cumprir todas as prerrogativas e estarmos cientes que o que tem hoje aqui de governo é outra história. Aquele governo condescendente que respeitava o trabalhador, que estava de greve, entrou em greve hoje, não tenha dúvida, o corte de ponto será
E uma outra coisa, Direto. Paulo, nós não conseguimos, Agora- com a greve, fechar uma universidade. A gente não consegue. Por quê? Porque o docente continua trabalhando, o estagiário continua lá, e eles muitas vezes resolvem, para poder se manter ali, fazer o serviço que seria nosso, vamos dizer E a assim. gente tem que ter E cuidado aí em tem que relação ter a isso, cuidado disso porque aí. se você ficar É, fora e não não é- fizer falta, Exatamente. é argumento do governo. Agora, nós fazemos falta. Nossa greve, ela tem que ser diferenciada de uma greve da FASUBRA. A greve da FASUBRA é a greve de mobilização, de arrastão, de fazer, de truculência, de fechar, de arrancar força para essas coisas. A nossa greve, ela tem que ser estratégica. Nós trabalhamos em setores estratégicos. Desliguemos o CPD 1 hora. Fala assim, ó, protesto do TNS, nós vamos desligar o CPD 1 hora. E volta daqui 1 hora. Fala assim, se não resolver, nós vamos desligar 2 horas, 1 dia. Esse tipo fecha a contabilidade, fecha a folha de pagamento, fecha tudo. Nós paramos a universidade. Tem que sentir falta. Agora, nós temos que bancar isso. Nós não podemos brincar de fazer greve. Nós temos que bancar isso sabendo que tem consequência. O que é consequência? Corte de ponto. Eu fiz greve em 1980 em Carqueirada e teve corte de ponto. Naquela época tinha corte de ponto. Aí depois você vai brigar, negociar para voltar e tal, e receber daqui a 6 meses, 1 ano. Tá? Então assim, somos favoráveis, queremos fazer todas as articulações, mas nós temos que ser responsáveis. E greve não pode ser greve estilo FASUBRA. Entra em greve, para, todo mundo vai para casa. Nós não podemos cair na mesmice. Nós temos que fazer uma coisa diferenciada. Infelizmente, hoje a greve na universidade ela está desmoralizada, ela foi banalizada, qualquer coisa é greve, e a gente não pode, de forma alguma, abrir mão desse instrumento, mas também a gente não pode ser irresponsável. Se a gente tiver condições de chamar uma greve ainda contra a Previdência, nós vamos fazê-lo. Mas nós temos que estar estruturados e não podemos estar a reboque de calendário de outras instituições. Nós temos que fazer o nosso. Quando a gente der conta e tiver perna. De novo, nós ainda não temos a estrutura e principalmente o respaldo financeiro necessário para bancar uma greve. Certo? Gostaria de dar uma contribuição. Eu fiquei aqui até o final, vou ficar até o final, exatamente porque surgiria questões que a gente tem que estar acompanhando. Então eu quero reforçar o que o Paulo disse em relação à estratégia, a questão estratégica dessa sessão. Porque aqui está junto da pública, a pública tem lá toda a estrutura que tem, a serviço da ATENS, pode-se usar aqui na UNB, que vocês têm aqui, tem uma boa estrutura, mas também pode-se usar lá, né, reuniões, articulações com outras entidades. Vamos passar a chamar a sessão aqui para reunião, que geralmente a gente chama mais o ATEN Nacional. A gente poderia estar chamando a sessão, porque chamando a sessão estava nessa ponta. Mas essa construção se dá, no dia a dia. Não adianta você construir por decreto, não adianta você construir na marra. Você tem que estar, já estamos nesse processo já há 2 anos, e cada dia a gente vai marcando um pontinho. Em relação à questão da propaganda, a gente nunca nós vamos conseguir disputar com o governo com os mesmos instrumentos e da mesma forma que o governo coloca. Seria interessante que de 10 propagandas que o governo colocasse, a gente lá colocaria pelo menos uma, que aí já faria o contraponto. Mas essa não é nossa realidade, sobretudo financeira. E mais, o Paulo colocou aqui no início da sua apresentação uma série de medidas que afetam quase 80% direto ao serviço público. Então, nem todas as entidades têm a mesma disposição de luta com essas bandeiras. Então, a gente tem que entender esse processo e é nesse contexto que a pública surge. Então, como dever de casa, o que fica para nós? Não vou dizer para vocês, mas para nós. Nós temos que começar a ganhar essa batalha dentro de casa. E quando eu falo dentro de casa, às vezes até no núcleo familiar. O seu filho ou o seu marido, vocês, de forma de brincadeira, vocês são privilegiados, vocês são isso, vocês são aquilo. Então vocês têm que começar a ganhar essa batalha dentro de casa
depois ampliar dentro do próprio núcleo familiar para o seu cunhado, para o seu sogro, para a sua sogra, para o seu neto, ou seja, começar a discutir essa questão com profundidade. E mais, como a história demonstra, nem sempre as batalhas com gigantes são ganhas com as mesmas armas que os gigantes têm. Davi derrotou Golias com o estilingue. E quem é o nosso estilingue hoje? Comunicação, mídias sociais e redes. Esse é onde nós temos que aprofundar a nossa comunicação e cada dia, apesar que a rede social hoje ela tem sido usada muito para a destruição o seu poder da rede social é geralmente como uma coisa que vem para uma denúncia, algo do tipo algo grave, mas nós temos que também saber utilizar essa mesma rede para construir um imaginário paupado em realidade de que o serviço público tem seu valor, o serviço público tem qualidade, o serviço público não é o que está sendo colocado aí. Para isso a pública está fazendo investimentos sólidos em comunicação. Nós já temos nosso site, estamos lançando o nosso app, onde os dirigentes poderão, ou seja, estão fazendo o nosso próprio Facebook, ou seja, mas isso não se dá também do dia para a noite. Então nós, como o Paulo colocou, a agenda do governo, pontualmente, no dia tão marcado por início de dezembro, essa votação. Mas ela vai continuar, essa agenda não termina. A mudança estruturante que houve na política do governo foi que é uma agenda nefasta. Essa agenda continua. Essa agenda não termina dia 6, não termina se a gente deixar com a eleição do próximo governo. É uma agenda permanente, recomendada pelo FMI, recomendada pelo Banco Mundial, recomendada pelo mercado, que é de arroxo mesmo, é de retirada de direitos que duraram desde a década de 40, 50 do século passado até agora. É retirada a supressão total desses direitos. Então, o que a pública coloca, mais uma vez, nós estamos abertos a discutir, estaremos aqui em todas as reuniões, a não ser que haja, possam ser eu ou outro companheiro, a não ser que haja alguma questão assim muito séria. Hoje, que por fim, está ocorrendo uma manifestação lá no Congresso Nacional, eu trabalho lá na Câmara, poderia estar lá, mas lá, no momento, seria mais um. Aqui a gente pode estar construindo essa unidade. Então, não existe só um tipo de luta, não é só a greve, não é só o seminário, não é só a manifestação de rua. Nós temos que entender, dentro da realidade que vivemos, qual é a nossa estratégia, qual é a nossa melhor estratégia para aquele momento. E hoje, a nossa melhor estratégia é buscar a unidade do servidor público. Toda vez que existe uma manifestação forte, os parlamentares se recuam. Tá? Um exemplo claro foi o Uber, a Uber e o táxi. Eles passaram na Câmara lá e os Uber não estavam tão mobilizados. Quando chegou no Senado, eles viram que estavam perdendo, eles foram todos para o Senado. Pararam o Senado. Não tinha como votar contra o Uber, porque eles estavam lá junto com os taxistas, deu pauleiro, deu não sei o que, mas eles estavam lá, marcaram presença. O que aconteceu? Os Uber venceram, conseguiram colocar o que queriam, baixar, retiraram o que veio da Câmara e voltou. Mas por quê? Porque a força do povo estava lá. Então, as redes sociais, a gente usou muito as redes sociais, a força, ir lá no corpo a corpo. Não tem jeito, pessoal. Eles vão escutar quando estiver clamor da sociedade. Certo? Encher as caixas dos nossos parlamentares de e-mail, ir pessoalmente nos gabinetes. E vamos falar sobre ações judiciais, mas antes, eu acho importante frisar a questão da importância do registro sindical. Tá? Essa importância do registro sindical é uma importância administrativa, frente ao Ministério do Trabalho, frente ao governo, é uma importância jurídica reconhecida pelo STF, aqui na orientação jurisprudencial número 15, que fala que só o sindicato que tem registro no Ministério do Trabalho é que pode representar uma categoria. E lembrar o seguinte, no dia 16 de dezembro, o ATEM Sindicato Nacional obteve o seu registro sindical. Esse registro sindical foi dado em decorrência da legitimidade que a categoria TNS tem
em decorrência da legitimidade de representação que o ATEM Sindicato Nacional tem. E o que disse esse registro? Deferir o pedido de registro sindical do ATEM Sindicato Nacional para representar a categoria dos ocupantes de cargo de técnico de nível superior das IFES, com abrangência nacional. Ou seja, melhor dizendo, a partir do dia 16 de dezembro de 2016, quem representa a categoria dos TNS é o ATEM Sindicato Nacional. Isso, quem disse, foi o órgão competente, o Ministério do Trabalho e Emprego. Mas não foi só o Ministério do Trabalho e Emprego que disse isso. O Ministério do Trabalho e Emprego disse isso porque antes mesmo dessa decisão do Ministério, houve uma decisão judicial. O TRT de Minas Gerais, o TRT da terceira região, com uma decisão, um trânsito em julgado, determinou que o ATEM Sindicato Nacional tem condições de representar a categoria dos TNS. Portanto, vocês, TNS, são uma categoria. Isso é um fato. Não há como refutar, não há como dizer que o ATEM Sindicato não tem representatividade, não tem legitimidade. É um fato. É um fato reconhecido pelo Ministério, é um fato reconhecido pela Justiça do Trabalho com decisão, com trânsito em julgado. E mais uma vez, o ATEM Sindicato Nacional obteve uma vitória na Justiça, agora federal, recentemente, há coisa de mais ou menos uns 5 meses, um outro sindicato ligado à base da FASUBRA, no Rio Grande do Norte, entrou com uma ação judicial para que o registro do ATEM Sindicato Nacional fosse anulado. Mais uma vez, a Justiça, agora federal, determinou a extinção do processo. Então, não há como questionar a legitimidade do ATEM Sindicato Nacional. O que precisa efetivamente ser construído é o entendimento disso para todos, para toda a categoria, que são vocês que representam essa categoria. E representar essa categoria, é importante mencionar aqui o que o Márcio colocou, da questão da importância do PL 3831. Representar essa categoria, quem vai representar é o ATEM Sindicato Nacional, significa dizer que nas próximas mesas de negociação, e esse projeto, ele só está pendente de sanção presidencial, mas ele já foi aprovado, de acordo com a projeção do Márcio, no máximo e mais alguns dias, esse projeto vai ser lei. O que esse projeto, o que essa lei diz? Quem senta e quem faz negociação coletiva em nome da categoria é o sindicato da categoria. E negociação não é só database, o que já seria muito importante, mas é também construir um plano de carreira. Ou seja, tudo que o Paulo disse anteriormente, tudo que ele apresentou como proposta de plano de carreira, não é mais só um sonho, não é só mais uma ideia. Ela pode realmente virar realidade. E virar uma realidade agora diante de uma lei. Tá? Então, é importante que a gente tenha, todos nós tenhamos consciência da importância do ATEM Sindicato Nacional para a categoria TNS. E que o registro ele foi concedido. E não tem volta. Vocês representam os TNS das IFES no Brasil inteiro. Próximo, por favor. A portaria 326 fala o seguinte, artigo 30. Obrigada. Cristiana, que é nossa advogada também aqui, na TCMB, está fazendo uma ressalva importante. Essas são ações individuais. Tá? Então, por que nós entendemos por fazer ações individuais? Esse caso especificamente é bem emblemático, porque ele tramita e a possibilidade maior de ganho que a gente tem é no Juizado Especial Federal. Então, no Juizado Especial Federal, tem que ser ação individual, tá? Além do que, as ações individuais, elas são muito mais rápidas do que ações coletivas, né? Ações coletivas se tramitam em média, ou demoram até o julgamento final, em média de 10 a 11 a 12 anos. E uma execução de uma ação coletiva,
A gente sabe, vocês sabem, porque vocês tiveram a ação da URP, como é demorada a execução de uma ação coletiva. Então, na medida do possível, a gente prefere, a gente, enquanto assessoria, prefere dar entrada em ações individuais. Ainda em relação a essa ação, já teve causa ganha? Sim, já tiveram várias decisões, inclusive de comparação. Mas, nesse momento, o entendimento é que vai haver uma decisão no STJ, porque está em repercussão geral, e essa decisão, que será analisada e procedida no STJ, vai ser aplicada a todos os processos. Mas é necessário entrar com ação judicial. E os argumentos que nós já temos, esse discurso, esse sofisma que a Fazenda está usando para afastar os TNS do ATENS, nós precisamos combater. Ela vem com o discurso que o planejamento falou que eles representam o PCC-TAI da classe A aí. De fato, eles representam o PCC-TAI da classe A a D e parte daí. Tá? A gente chama isso de sofisma porque não esclarece que dentro da classe E existem outros profissionais que não são só os servidores de nível superior das universidades. Né? Tem o dos institutos, que em breve nós traremos, é nossa meta para 2018, trabalhar e trazermos o pessoal do instituto para a nossa base. E tem também outros, como os marítimos, que nem sequer são de nível superior e estão na classe E. Então, eles representam as pessoas da classe A e E, mas não representam os TNS das universidades. Isso aí eles não falam. E eles sabem disso, porque como a Andréa falou, nós temos a legislação da unicidade sindical. Só um sindicato pode representar a categoria. E esse um é quem tem o registro. E quem tem o registro específico do ATENS, dos TNS, é o ATENS. Então, se vierem com essa falácia, não se preocupem, podem rebater. Cadê o registro do sindicato, do técnico de nível superior? Está com vocês ou está com o ATENS? Isso já desmonta todo e qualquer argumento, eles sabem disso. Mas eles vão trabalhar em cima disso, dentro daquela pressão e tudo mais.